Isso aí, começou. Boa tarde, pessoal. Bora começar aqui com a revisão de Redux com React e testes, né? Então, vai ser uma aplicação bem simples, né? A gente vai fazer só a página de login, né? E tentar implementar esses conceitos, né? De Redux, né? Que é o gerenciamento de estado, né? Então, a gente vai ter que criar página de login onde o usuário, ao digitar o nome, e-mail no caso, né, e-mail e senha, ele salva esses dados no estado, né, no estado do Redux. E após salvar, redirecionar para a página de dashboard, né, por exemplo. E deixa eu só abrir aqui do lado o chat, coisinha aqui só para ficar vendo, né, caso alguém mandar uma mensagem no chat. E a gente, depois de desenvolver essas funcionalidades, né, a gente vai ter que testar tudinho, né? Então, testar os componentes, testar as páginas, testar o Redux, né, que em si, né? Que é sempre legal a gente testar para garantir o funcionamento de tudo, né? Então, aqui eu criei um fluxo bem simples de como o Redux, né, a ideia do Redux funciona, parece ser muita coisa, e realmente é muita coisa, né? Dá para fazer de formas mais simples. Porém, essa forma que a gente está fazendo aqui na Tribe, né, é uma forma que ajuda a gente quando o projeto ele cresce, né? Então, algumas proporções um pouquinho maior, né? Porque ele organiza, né? Um nível de organização maior. Então, a gente vai ter nossos componentes, né? E nossos componentes, eles vão chamar one action, né? Action creator. É, lembrando que Action e Action Creator são duas coisas diferentes, né? Action, a gente sabe que é um objeto, né? Que tem um type e algum dado, possivelmente, né? Nem sempre. E Action Creator é uma função que a gente cria para facilitar na hora de criar essas actions, né? Que ela cria, a gente passa só os dados e ela cria sozinho, né? É uma forma de para a gente evitar erros, né? Alguns erros de digitação, por exemplo, né? E facilitar na reutilização, né? Porque a gente escrever um objeto, toda vez que a gente for utilizar essa action, em algum momento a gente pode escrever errado, pode passar um dado errado, sabe? Então ela ajuda também a padronizar a action. Tem um dispatch, né? O dispatch ela vai pegar essa action, esse objeto, e mandar para o reducer. E o reducer, ele vai atualizar o estado. Depois de atualizar o estado, ele pega esse estado e manda para a store. E a store, lá dentro, né, ela vai atualizar todo o estado da aplicação. E, e depois de atualizar, né, ela vai pegar esse estado e mandar para o nosso componente, né? Então, é como se fosse um loop aqui, né? Então, o ciclo, né, a ideia é essa. Agora é legal a gente, quer dizer, agora é a hora de mano a massa, né? Essa ideia aqui do Redux, o conceito, deu para entender? Faz sentido com o que a gente está fazendo lá na Tribe? Pessoal? Com certeza. Beleza. Então, bora lá, né? Ahn, Aqui, né, na aplicação, eu criei uma aplicação nas mesmas versões do que a gente faz lá na Tribe, né? E instalei aqui o Redux, o React Redux, o Tuck, né? Todos os módulos que a gente utiliza lá também, né? Já está com os testes configurados, rota, tudo, né? Só falta a gente escrever eles, né? Então, se eu entrar aqui no app, ele está um componente vazio, né? E nas páginas aqui também, né? Então, se alguém, se alguém quiser participar também, quiser fazer estilo monitoria invertida, né? Que vocês vão dizendo o que fazer, eu vou fazendo aqui. Senão, eu posso ir fazendo aqui também, explicando. Alguém topa, quer? Tá. Vou supor que Eu, ninguém... eu posso, eu posso Oi? entrar nessa aí. Beleza, pode ser. Apanhar um pouco. Bora lá, então. Ó, aqui a gente não tem basicamente nada configurado, né? Só temos as pastas criadas, não tem nenhum os arquivos. E aí, a ideia aqui é a gente configurar o Redux, configurar as rotas, né? E criar as páginas inicial, né? Que seria a de login e a de dashboard, né? Que Uhum. seria... A página, é só uma dúvida, a página de login dashboard ainda não tá criada, né? Não, não. Tá tudo vazio aqui, ó. Tá. Acho que se você quiser criar aí, eu Beleza. prefiro criar primeiro, né? Beleza. Então,
de login. E aqui um componente padrão, né, do React, né? O RCC. Que eu vou Esse colocar. RCP para o RCC, qual a diferença? Esse daqui é um customizado que eu fiz, sabe? Aí o RCP, ele exporta Boto fé. default. E o RCC, ele exporta, só que não Bota, default, tá vendo? entendi. Maneiro. Aí, Beleza. Muito bom isso aí. isso aí, né? Então, a página de login. E aqui dentro, Pode retornar uma div login. Só pra gente fazer as páginas e depois usar o route. isso, criar a próxima página, né? Isso. Se eu fizer alguma coisa errada aí já tá ligado, né? Então, bora lá. Aqui não tem como errar, né? Dashboard. E aqui o mesmo esquema, né? Uma div só para falar que é a página de dashboard. Isso, Certo? E agora? beleza. Aí lá no index, deixa eu ver se é isso aí. Não, é no, vai lá no app, por favor. Não, Qual era a ideia? aonde que tá o render tá englobando? Ah, o render, você diz o index, né? Que a gente coloca o router lá. Isso, No caso, isso, seria esse index. index aqui. É porque ele está um pouquinho diferente, que ele está em linha, né? Porque geralmente a gente vê ele assim, né? Ah, não, boto fé. Beleza. Aí você vai colocar o browse router, né? Isso, Importar ele logo ali, né? isso. Certo? Aí dentro do browser router você coloca o provider logo. Beleza. Aí se você quiser, você já pode colocar a props aí, não pode? Qual props, no caso? A store. Posso. Só não tem ela criada ainda, né? Pra gente É, colocar. mas aí esse arquivo vai ficar pronto, né? É, Beleza. Aí, ah, aí no app. Aí você pode fazer o render, né? O render? Não, aham. o router. Você pode importar o router e criar as rotas aí. Deixa eu importar o route do Isso, é, React Router Donor. isso. React Router DOM. E o switch também, né? Vamos Junto lá. com o Então, route. vou botar aqui que ele já importa direto. Beleza. Aí um route para o login e outro Aí route aqui para quais são o. as props que a gente passa para o route. Cara, você pode usar o exact aí. Aí o path e o login você pode pôr barra? Pode pôr barra. E o componente vai ser login. Componente. No caso aqui você diria login assim, né? É, mas assim, não sei se faria diferença nessa aplicação, né? Porque não tem É, nenhuma barra. é. Mas pode ser isso aí. Pode ser barra. Outra barra. Né? Beleza. E aqui a Login. página do login. Isso, Certo, aqui ele já beleza. importou. E E faz a mesma coisa para o dashboard. aqui a gente troca só, Dashboard. certo? Beleza. S- Tá. Acredito que esteja certo aí. Certinho. Tá. E agora a gente vai lá pro login a princípio, né? Depois faz o seduce e tudo mais, né?
Eu acho que a gente poderia começar configurando já o Store, né? Porque aqui ele tá dando erro, né? Aqui tá dando eco aí com o microfone, pessoal. Se puderem desativar, Eita, Febe. aí, pronto, foi. Ah, isso aí vai mexer com a API ou não? Não, né? Não inicialmente, viu? Eu não preciso do tanque, né? Não, Tá. Aí no Redux você pode colocar o store, o arquivo, né? em vez de ser pasta. Assim. Isso. Beleza. Aí você pode importar ah, o store, o create store, né? Isso. From Redux. Ah, E agora, Não seria melhor fazer o reducer primeiro? pode ser também. Você é quem diz. Tá. Beleza. Como Porque aí seria já aqui, joga o reducer aí, né? Pode ser login reducer. Aí, certo, né? isso. Aí eu tô usando a cola aqui, viu? Não, não tem problema. Tá, eu também tenho uma colinha já aqui aberta aqui no. É, aí beleza. Aí no login você vai criar o initial state. Beleza. E aí você vai colocar o. Você só vai armazenar o user, né? A ideia é armazenar e-mail e senha do usuário. Você pode criar as duas, as duas chaves aí, vazias, né? Strings vazias. E-mail e pessoa. Beleza. Aí embaixo você vai colocar o export default. Aí vai ser function get user, pode ser get user. Aí dentro você vai abrir as chaves aí, vai colocar o state, né? State igual initial state e o action, vírgula action. Aí você vai abrir o escopo. Isso. Aí você vai colocar o switch. Vou usar esse snippet aqui do VS Code. Fechou. Aí action type. Type assim, né? Isso. Aí eu tenho uma dúvida. Nesse caso aí, você já quer fazer um case para armazenar os dois valores juntos, né? É bom. Beleza. Aí você pode colocar case get user em maiúsculo. Assim, né? Isso. Aí dentro você vai colocar um return. Return. Isso. Aí o spread state e você vai colocar o e-mail. Aí você vai colocar dois pontos, action.email e password action.password. Beleza. Ah, Aí default você coloca o return state, né? isso, exato. Aqui, o que a gente poderia ter feito, né, já que a gente só está configurando o Redux, né, a gente poderia deixar só o default ali, né, para depois, quando a gente terminar de configurar, aí sim a gente vir criando os casos, né, as cases, sabe? Aham, sei. Faria, ia ser É, melhor assim mesmo. Bora lá. Próximo passo. Aí
você vai usar o index aí. Ou você pode usar aí para usar o. Você vai querer usar o combine reducer? É bom, né? Porque no momento a gente só vai ter esse, né? Mas e se a aplicação crescer, né? Aham. Isso já seria legal deixar configurado, né? Beleza. Aí no reduces, então, você cria uma nova pasta. Aí você É coloca pasta o arquivo. arquivo. Desculpa. Index.js. Aí você vai importar o combine reduces e o. Qual é o nome da função? Get user, né? Get Isso. user from login reduce. É, Isso. assim, né? Beleza. Aí você vai colocar o root reduce No caso, com, criar uma variável, né? const root reduce é, igual a combine reduces. Aí dentro você vai colocar o get user e vai exportar o root reduce. Get user assim. Ah, não, você vai pôr as chaves aí, Lembrando que é sempre objeto. certo? Assim Ou você você pode diz. já exportar logo, né? Antes ali do const. Eu não sei qual a sua boa prática aí que você usa. Export default. Bora fazendo aqui e já já a gente volta falando sobre algumas melhorias, né, que a gente pode dar. Questão de boas Aham, práticas, sabe? beleza. Aí você vai colocar o export default? Export default ou só export? Aqui você quem diz. E como tem um arquivo só, eu usaria o default. Beleza. Aí no caso É. aqui, se for default, a gente não precisa criar, né, a variável. A gente bota export default assim direto, né, que já vai. Mas aí se eu Hum, quiser exportar a variável já como default, né, eu posso dar um export default aqui embaixo, aí sim usar a variável. só boto fé. Beleza? Vou deixar assim que já deixa o nome aqui dela, né? Criar a variável com o nome, né? Fica mais fácil de entender o que Aham. ela é. Tá. Aí lá na Store, você importa o root reducer. Aí você vai criar uma const store igual a create store. Aí entre parênteses o root reducer. Boa. Só isso, né? É. Aí você vai ter que exportar, né? Store. Fazer a mesma ideia lá do root reduce, vou exportar Aham. default a variável, né? Sim. Porque fica melhor até para ler depois, né? Exato. Tranquilo. Aí a gente pode ir para as actions, né? Porque aí já fez a Isso. store, já fez os reduces, agora Uhum. vai para as actions, né? Isso. É só importar ele aqui, né? Para Ah, é parar de verdade. dar erro, né? Certo. Aí Aham. aqui já temos o index pronto. Nós já temos o app também. Então, já vou fechar aqui, né? Vou Aham. fechar essas páginas aqui, né? Que a gente, só para deixar mais limpo aqui, né? Para a gente não se confundir depois. O Sim. root reducer, ele tá pronto também, né? Então, Tá. fechar. O store tá Store pronto, né? também. Aham. Certo, E aí o login reducer tá pronto também. feito. Então, A gente vai para as actions. qual o passo aqui agora? Aí você cria um arquivo nas actions, isso. Aí você pode colocar. Ah, cara, você pode colocar o user action ou get user. User action, não sei. Eu- Get user eu- action. Isso. Ponto .js. Aí você vai criar uma const. É, get user em maiúsculo, né? Com o underline igual a get user entre aspas. Aí, que nome a Eu acho que gente é dá get para. user. Eu acho que é get user que tava lá no Seduce, né? Isso.
Exato. Isso, get user, beleza. Que nome a gente dá para essa variável? Lembra? Isso é para essa variável aí? Sim. Não, eu digo assim, nome no conceito, né? Na conceito do Redux, né? Que É, seria... pra, o create action creator? Não, ela seria um action type, né? Que aqui a gente está se referindo ao type, né? Certo, Então, certo, action type, porque ali isso. na função lá, que você vai criar na linha 3, e o type é get user, né? Isso. Não, é isso aí. É, Aí, isso. Aí você vai dar o export const. Pode colocar get user em minúsculo, usar o camel case, né? É igual. Aí você abre as chaves também. Não, não, pera. Aí você vai colocar aí o name, não, o e-mail e o password nesse parâmetro aí. Não, o e-mail, é e-mail? aí, isso. Perdão. E-mail, password, beleza. E aí você vai abrir a Iron Function, vai abrir é, vai colocar type igual. Aí você vai você não ia colocar, ah, Foi o que... não é para você colocar os parênteses fora das chaves Ah, ou não? no caso aqui para retornar direto, né? Você diz, retornar o objeto direto, né? Não sei, é o padrão que eu sigo, tá entendendo? Né? É isso aí, bora dessa forma e daqui a pouco mostra outra forma, né? Que vai dando o mesmo Beleza. resultado. Type, dois pontos, get user, aí vírgula, e-mail, vírgula, password. Então, esse sim aqui seria o Action Creator, né? Que é uma função que cria um action. E a Sim. action nada mais é do que esse objeto aqui que a gente retorna, sabe? Então, aqui, o que a gente faz, né, nessa arrow function, esse parênteses aqui é só para a gente retornar o objeto direto. Então, se não fosse assim, né, com os parênteses para retornar ele direto, a gente poderia utilizar o return, sabe? Então, return e aqui retornar um objeto, que seria a action, sabe? É o mesmo resultado. Os Boto fé. parênteses ali é só para Tirar o retornar return. direto, né? Boto fé. Aí, aí eu acho que tá, tá certo, só criar o. Agora já dá para criar a página, né? Dá sim, assim. Só que, bora só fazer uma revisão aqui nessa parte, né? Ah, aqui ah, no Reducer, né? Você deu o nome de login Reducer, né? Porque ele vai mexer na parte de login, né? Mas é interessante a gente nomear com os dados que ele vai guardar, né? Quais os dados que ele vai guardar lá? É o e-mail e o password, que é a senha, né? Exato, são os dados ou de autenticação, então a gente poderia chamar tipo de Auth Reducer, né? Ou se não, os dados do usuário, que não é o e-mail do usuário e a senha do usuário. Então a gente pode chamar Uhum, de User Reducer, sabe? Só uma sim. sugestão de name que a gente pode adotar para ficar melhor, né? E a mesma coisa é aqui para a função, né? GetUser dá a intenção de ser uma função que retorna o usuário, mas ela não retorna o usuário, ela é um reducer, né? Então, uma sugestão de nome aqui também, é a gente utilizar a mesma ideia que eu falei ali do nome do arquivo, né? Por exemplo, user reducer, né? Que é o reducer do usuário, sabe? Ou senão, Pô, auth reducer, né? Que é o reducer de autenticação, né? Que mexe com os dados de autenticação, sabe? entendi. E aí no caso aí, no case get use, você poderia usar tipo o user data, no caso, que é Isso, as informações dele. isso. Aí, por exemplo, aqui user data, né? Que seria os Uhum, dados do usuário, né? sim. Ou se não, Ou para não, né? dar... Porque isso vai ser só login. Os dados é Exato. CPF, endereço, tudo mais, né? Exatamente. Então, boto O fé. que a gente pode colocar, né, é a intenção de ação também, né? Então, set, né? Ou se não, update, né? Update, que ele faz o quê? Ele atualiza, né, os dados do usuário, né? Então, update, por exemplo,
use, auth, data, né? Dados de autenticação do usuário, sabe? Ou senão, ou podemos deixar aqui user data mesmo, né? Porque é simples, mas a ideia que você falou aí de dados do usuário se referir a outros dados, né? Tá válida. Agora, como aqui a gente só tem esses dois dados, né? A gente pode se referir a ele como sendo os dados do usuário mesmo, sabe? Entendi. Não faz sentido com isso que eu falo. Se você quiser renomear aí, É, a gente- eu vou renomear aqui só para mas errado não tava, né? Tá tudo certinho. é para E fazer sentido no caso, né? para tentar melhorar um pouquinho é o que a gente que chama de código limpo, né? Para tentar melhorar o entendimento do que o código faz sem ter que ler a lógica, né? Então, se você lê esse type, você sabe ao que ele se refere, né? Uhum. Então, por exemplo, aqui, se eu leio isso, né, eu suponho que esse type aqui é referente a um reducer que retorna os dados do usuário, sabe? Então, não faz muito sentido, né, já que ele atualiza, né? Então, aqui Uhum. a gente pode fazer a mesma ideia, né? Vamos lá, Sim. atualizar aqui também. Então, atualizei aqui. A mesma ideia aqui para Action Creator, né? Então, ela faz o quê? Ela atualiza os dados do usuário, né? User data. Isso é assim. Certo. E aqui é legal a gente exportar o type também, porque aí a gente usa o type aqui, ó, que a gente não fica repetindo a string, né? Porque pode ser que eu escreva aqui errado e aqui tá certo, sabe? Isso aqui nunca vai bater, porque aqui tá escrito errado. Certo. Aí Aham. lá, como eu exportei, eu posso importar ela aqui, né? Então, date, user, data. A action type Certo. só que eu importei. Uhum. Ah, É isso. É, Outro, outro detalhe é só sobre o action, né? Que a gente vai ver muito na frente, né? Não aqui dentro da Tribe, mas lá fora a gente vai ver que eles usam muito o payload, né? Ao invés de pegar direto do action, a gente vai pegar sempre de action.payload. Não é algo que vai fazer muita diferença aqui, mas lá fora é sempre nessa ideia que a gente vai ver, né? Ponto Então, payload. mas aí o payload não é uma palavra reservada, né? Aí lá no Não. action você vai ter que mudar, né? Eu teria que mudar lá no action e passar aqui, né? Payload. Payload, a tradução dele seria tipo carga que é como se fosse uma carga que envia, sabe, junto com algo. O, E aí abrir um objeto aí. Outro isso, objeto. para dizer que o que essa action envia, né, os dados que ela está enviando está dentro de payload, né? A gente vai ver muito Ah, assim, por exemplo, na nova versão do Redux, né, que é o Redux Toolkit, a gente só usa payload lá, já é automático do Redux, sabe? Então, entendi. isso até facilita para a gente centralizar os dados sempre em um local. E aqui, ó, outro, só outra, já que está utilizando o payload, né? A gente Outros funcionam. desestruturar o action. Então, tira o type e o payload. A gente sabe que o payload é só referente aos dados que vieram na action e o type referente ao type da action, né? Isso é até legal na hora da leitura, né? Que aqui a gente lê payload.email. A gente sabe o que significa. A gente sabe que está pegando do que a action enviou. Payload da action, sabe? Eu não Mas, sei se... mas lá no parâmetro lá da action vai ficar e-mail Isso, exato. Não é lá? e password. Só É, que vai armazenar dentro do payload. isso, exatamente. Ó, boto fé. Aqui, a ideia, né, da Action Creator é facilitar, né, para a gente não ter que criar esse objeto grandão, né? Ela fazer isso, né? Uhum. A gente só passa os dados. Então, essa é a ideia da Action. Então, já foi esse fluxo, né, de componente, né? E tem a Action, né, que a gente faz, que cria uma Action, que manda para o dispatch, e o Redux que recebe lá, né? Aham. Vamos lá, continuar. Só no nome do arquivo, né? Aqui é a mesma ideia, né? Se for, por exemplo, as actions referentes ao usuário, né? A gente nomear com user actions, né? Aham. E que atualizar a importação, né? Só para não dar erro. Beleza, foi já. E acho que só no Redux, né? No root Redux, né? Que aqui ficou get user também, né? Seria aqui mais ou menos a mesma ideia, né? Esse Redux é o Redux de quê? De users, né? Então, a gente coloca aqui users, por exemplo.
para ele salvar sempre numa chave de usuário, sabe? Users. Ou se não de user, né? No singular, que é só um usuário. Beleza? E Mas aqui, ó. daí esse login reducer aí, ele já tá errado, né? Tem que usar user reducer, né? Tem que atualizar. Não sei nem porque não deu erro. Boa. Beleza. Próximo passo. Agora o login, né? Isso. No componente, na página vocês. Isso. Aí, pode continuar? Pode? Sim. Beleza. Aí dentro dessa div aí, esse login você pode colocar num H2. E aí você pode criar dois inputs, né? E um botão. Dois inputs, um de texto, outro de password. Beleza. Então, Tranquilo. Aí você pode entrar. Isso aí. Aí o type dele vai ser button ou button. do botão. Qualquer coisa, se tiver que mudar, muda depois, né? Aí o type teste, aí Aí, você pode criar os estados aí também. o estado do componente, né? Você diz. É, Como ficaria aqui o estado? você pode. Eu particularmente não uso o constructor. Eu já abro o state. Aí, se você puder me explicar qual a diferença que tem entre o constructor e o super e o state só direto, eu agradeceria, porque eu vejo muita gente fazendo, entendeu? Uhum. É, aqui o constructor a gente usa geralmente quando a gente quer construir alguma lógica, né? Então, por exemplo, eu quero pegar a data atual, sabe? Ou fazer algum cálculo, chamar alguma função, sabe? Então, por exemplo, aqui, toda vez que carregar, salvo no... Diz que o estado vai ser com algum cálculo, né? Algo que não dá para fazer por ali, né? Então, chamar uma função aqui, por exemplo, ler do local storage, né? Const, na verdade até dá, né? Mas, por exemplo, aqui, né? Data, né? Em local storage, ponto get item, né? Se eu quero buscar do local storage, isso aqui é uma ação que ela só pode ser feita dentro de uma função, né? Então, a gente usa o constructor quando é mais nessa ideia, né? Mas aí, se o estado ele for algo já estático, né? Aí a gente pode criar ele direto na base, né? A gente não precisa criar o constructor. Constructor é só mais quando a gente quer executar alguma ação, fazer algum cálculo antes, sabe? Criar o estado. Uhum. Ou, por exemplo, fazer o bind, né? Quando a gente precisa fazer um bind de alguma função, a gente precisa fazer isso na construção, né? No constructor. A construção do componente. Deu para entender o que eu falei? Mais ou menos. É porque assim, ó, no momento aqui, né, a gente só tem um estado, deixa eu remover o bis, né? A gente só tem esse estado aqui que é um objeto estático, né? A gente não está fazendo nenhuma operação extra, né? Mas vamos supor que aqui eu crio uma function, né? Uma função handle submit, por exemplo, né? Submit assim. E nela, eu não faço ela como arrow function, né? Então, quando a gente faz nesse formato, a gente precisa fazer o bind dela. E onde é que a Certo. gente faz o bind? É no constructor. Aí, nesse caso, a gente está precisando do constructor aqui. Uhum. Aí, é nessas ocasiões que a gente utiliza o constructor. A gente precisa executar alguma tarefa antes, sabe? Na construção do componente. Então, aqui, Hum. quando o componente é construído, a gente precisa fazer um bind do handle submit, né? Então, vou até fazer aqui, this.handle submit, né? Ponto .bind, e passar o this. Então, nesse caso, a gente utilizaria o this, mas o resultado é sempre o mesmo, porque criar uma variável aqui é como se a gente estivesse colocando o this aqui automaticamente, sabe? A classe entende que já é referente a esse componente. Aí, aqui dentro, quando a gente utiliza o this, está se referenciando a esse escopo aqui. Esse mesmo escopo. Só essa pequena diferença. Mas no final o resultado
é o mesmo. Aqui, ó, Beleza. mesmo resultado. Então, É, bom. Aí você pode colocar o password também, isso. que vai Vou, armazenar, né? deu para entender que, se não deu, eu tento explicar de uma forma melhor que esse assunto, essa parte aqui das classes, né, que é algo que a gente não vê lá no curso, né, é algo que quebra mais a cabeça, sabe? Não, deu Então, para então entender. seria tipo o type é para quando você quer, por exemplo, você só quer mostrar esse dado em tela, por exemplo, você não vai fazer mais nada, só isso, você só quer mostrar o dado em tela. Então você usaria o type. Mas se eu quero pegar esse e-mail de usuário, por exemplo, e fazer alguma outra coisa com ele, eu utilizaria o constructor, porque eu teria que fazer aquela ideia de bind. É isso? Não, o resultado é o mesmo, né? O constructor, ele é só quando a gente quer construir algo, né? Quer executar uma ação durante a construção do componente. Por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, né, foi o bind. Quando a gente está construindo um componente que tem uma função normal, né, nesse modelo que não era um function, a gente precisa fazer o bind dela no React, né? Então, isso é algo que a gente precisa fazer na construção do componente. Aí é por isso que a gente utiliza o constructor, para poder fazer isso, sabe? Uhum. Mas aí, se a gente não precisasse fazer o bind, a gente poderia criar esse estado, né, direto na base do componente, né, já que a gente não precisa executar nenhuma ação. Uhum. No final, E as funções que fosse fazer, faria, por exemplo, com arrow function, que você não precisa fazer um bind. é, é isso. O resultado é o mesmo, sabe? Isso aqui. Uhum. Aí, É porque também, se eu não me engano, o próprio componente ele já vem com um constructor dentro dele, né? Esse constructor que a gente coloca aqui é porque a gente coloca os nossos isso. parâmetros no constructor, né? Exato. A gente só utiliza o constructor aqui quando a gente quer executar uma ação, mas por baixo do pano, ele já faz um constructor também, sabe? Só que é só quando a gente quer adicionar uma lógica extra. No caso, a lógica que eu dei exemplo foi do bind, né? Perfeito, perfeito. Esse type eu não conheci. O Esse, type. assim, esse type não, esse Ah, estado feito dessa, essa dessa, forma, né? Ó, sim. e se a gente for prestar atenção, olha o detalhe que eu acho que muita gente não viu, né? Se a gente cria uma função arrow function aqui, ó, por exemplo, handle submit, cria ela como arrow function. Olha o detalhe, tá igual o state. A gente não bota o nome, bota o igual. Só que no state a gente bota um objeto. Na arrow function a gente bota o a iron function. Então, é a mesma coisa, a gente está criando uma variável na classe, entendeu? A diferença aqui é que quando a gente cria direto na classe assim, a gente não precisa usar o dis. Por isso que a iron function, ela faz o bind automaticamente, que a gente está botando direto na classe. Mas aí, quando a gente usa o modo de função, né? Aí a gente tem que fazer o bind, que é o que a gente faz lá no construct, né? Que a gente diz que o dis.handleSubmit é igual a alguma outra coisa. E olha aqui novamente, tá vendo? A gente fazendo o sinal de atribuição para o dis, para a classe, né? Não, não sei se deu para pegar essa. Deu, bom demais, Gazinho. Bora continuar? Dale. É, Só um segundo. Se mais alguma pessoa quiser também participar aqui, quiser continuar, né? É só levantar a mão que a gente troca, né? passo o Pra... canudo na hora. Oi? Eu passo o canudo na hora. Aí, tá vendo? Pra gente ir vendo diferentes lógicas, né? Que não tem nada melhor do que você ver lógicas diferentes para entender melhor o código, sabe? Uhum. Código diferente para resolver o mesmo problema, né? É, eu vi que o Arthur ali desmutou. Não sei se ele... Acho que não, né? Bora, bora continuar. Beleza. Aí, é, login, tá, beleza. Aí no um clique do botão, aí você já pode fazer, continuar aquela função que você tinha feito, this.handleClick. Criar funcionar handle. É.
Aí aqui é É, aquela no caso mesma precisa ideia de. de código limpo, né? O handle geralmente a gente coloca quando é para dizer que é uma ação do usuário que aciona, sabe? Uhum, Então, handle click, quando o usuário clicar, sabe? isso. Beleza. E Tranquilo. Aí, no button, você coloca um click, this.handleClick. Beleza. Aí, dentro do parâmetro, você pode fazer, você já pode desconstruir o event. opa, o event, assim. Não, aí você coloca o name e o value, né? No caso, o name e o value, ele fica dentro do target, né? É, Então, verdade. primeiro a gente pega o target aqui. Aí dois pontos, aí abre de Isso. novo, tá certo. Name, O name e o value. isso. Exato. Aí beleza. Aí, é, você vai fazer um set state. Aí dentro desse parâmetro você vai colocar o name entre colchetes, né? É, Isso. né? Exato. É, dois pontos, aí value. Todo mundo sabe, né? Porque a gente coloca colchetes aqui. Senão É, alguém. dinamicidade, né? Isso. Para a gente colocar o nome de uma chave dinâmica, né? A gente usa o colchetes. Exato. Agora, o único detalhe que faltou, né? É a gente colocar o name aqui, senão ele não vai Certo. conseguir tirar, né? Aham. Então, Isso aí. é, próximo passo. É, tranquilo, acho que a função tá feita, né? Se quiser ver como tá Entre. na tela, eu boto o projeto aqui para rodar e a gente vê lá. Ô, mano, faz aí pra nós aí. Vou deixar até os testes rodando aqui também. A gente vai lá ver, né? Deixa só ela abrir aqui que eu já mostro em tela. Enquanto ela não abre, bora continuar aqui. Tá. Aí você já pode fazer Você pode importar o connect lá em cima, né? Ou você pode já importar de baixo, quando você criar. O auto import, né? Você diz. É, Então, export default, default connect, aí abre colchetes. Aí você já pode colocar o map dispatch to props. E aí, entre parênteses, você coloca o login. Aí em cima você coloca o map dispatch to props, que ele vai pegar o dispatch. uma função, né? Uma arrow function Isso, era um function. que Aí dentro recebe. vai ter o dispatch. Aí você vai abrir aí. Isso. Aí você vai pegar o. Você pode pegar o data Ah, user. Pode ser data user, ou Miguel? O que você acha? qual a ideia? É renomear. Renomear para. É porque na verdade você pode chamar isso aí, desconstruir depois do set state, né? E puxar e dar o dispatch. Sacou? Você Uhum. pegar a callback depois do set state, chamar essa função desconstruída props, né? É. Só que, ó, olha um detalhe aqui, né? A gente colocou o handle click, né? Só que aqui a gente tá pegando o name e o value, né? E a gente passou essa função pro botão. Só que o botão, ele não tem name e value. Quem tem são os inputs, né? Então, eu acho que a gente passou a função aqui pro elemento errado, né? Acho que a ideia dessa função não era ser o handle click, né? É o handle change, né? Quando alguém digita algo, né? É, pode, pode ser handle change, Seria, faz sentido. seria essa a Aham. ideia. É, E aqui, ao invés de passar pro botão, né? A gente passaria. Deixa eu olhar aqui. Ao invés de passar pro botão, né? A gente passaria aqui pro inputs, né? só que vai ser um change, né? Um change, exato, né? Que não é quando alguém digita algo, né? Para atualizar o estado.
Aham. Aí, agora sim tá fazendo sentido, né? E agora a gente criaria uma só para o botão, né? Que aí sim, eu usaria esse estado, né? Ah, boto fé. Então eu Ah, vou até fazer aqui logo, né? beleza. Quando eu clique, né? O mesmo nome, que Aham. agora é para o botão, né? Ela não recebe nada, né? E Aí você aqui pode dentro, desconstruir do state, né? O e-mail e o password. ó, É isso. This state. Beleza. isso. Aí você pode desconstruir a props que a gente vai dar o nome ainda. É, Uhum. Pra gente. beleza. Pode ser data user? Ó, bora pensar. O que esse Tá. dispatch aqui ele vai fazer? Data O, login. o que a gente pode fazer é deixar qualquer nome, a gente cria ele e depois a gente vê o que ele está fazendo, para aí sim renomear, sabe? É mais fácil ver o que ele está fazendo para depois dar o nome para ele. Então, Tá. tipo, deixar aqui como data mesmo, depois a gente renomeia, né? Aí E você vai abrir o arrow function aí, né? isso. E aqui agora. Caralho, peraí. Peraí que eu vou pegar minha cola aqui. A dica que eu dou, né, para quando a gente for nomear algo, é pensar, se for uma variável, o que tem dentro dessa variável, né? Se, por exemplo, for um array de nomes, então a gente pode colocar names, né, no plural, para se referenciar mais de um. Se for um nome só, name no singular, para se referenciar um, né? Se for dados do usuário, pode colocar user, ou se não, user data. Se for uma função que atualiza o nome, set name ou se não update name, sabe? Pensar no que ela faz para depois nomear. Acho que deve dar uma Sim, ajudinha na hora de. certo. Aí você vai colocar o dispatch. Aí vai abrir chaves. Aí vai chamar o action creator, né? Não, você Isso. vai chamar o da store, não é? O nome que Aí, tá lá na store. no caso, o que é que na história que você diz? E Opa, o, aqui. é esse aí mesmo. Não, o do index lá. Você vai chamar o user, né? No caso. No caso, você está se referindo a action, né? O action creator, né? Que, bora, deixa eu botar aqui no, Certo. Ah, aqui, né? o store Então, vai ser o último, no caso. Porque o store que armazena, né? exato, né? A gente tem um action creator, a gente chama ela. Ela cria um objeto de action e passa para o dispatch. Então, é isso que a gente Certo. vai fazer lá agora. A gente vai passar essa O o que update. a Action Creator é, retorna, né? Aham. Ou Aí aqui então é vai ser o update. Alguma coisa lá. Update. date user User data, data, né? isso. Aí Aí como ela é abre uma função, né, que é um Action Creator, e aqui ela recebe dois e-mail, parâmetros. isso. É, E e-mail e password. de onde é que a gente recebe eles? Ali do primeiro parâmetro também, né? Exato, então a gente pega e-mail e password e só Certo, repassa aqui, né, para Action Creator. certo. Tem que Aí passar lá na em mesma hora. cima, é, aí lá em cima você, isso é o que? É props, né? É, Props. isso, deixa eu só ver aqui por que deu erro. Ué, tá. Deu erro porque aqui, ó, eu abri chaves. Ah, Quando a gente abre chaves, ele está se referindo a e um. colchetes. Exato. A gente tem que Não, precisa colocar. dos parênteses. Se a gente quiser retornar o objeto direto, né? É, verdade. Acho que aqui a gente Aí pode renomear já, né? O nome da, da prop, né? pode, qual o nome? Daí, agora é sua vez. É. Assim, todos os ensinamentos que lhe foi dado. Ah, você pode colocar a data login user. O Data, out user, né?
Bora botar no sentido de ação, uma ação. Por exemplo, aqui, ó, para dar sentido de ação, eu coloquei o update. Update o quê? User data, né? Então, atualiza dado do usuário. Então, a gente pode pensar nesse sentido também de atualização, né? Aí, se a gente fosse colocar, ele ia ficar igual esse nome, né? Então, Certo. Aí não teria que renomear, né? na verdade teria, né? Porque na hora de desestruturar aqui, né? Quando a gente fosse desestruturar aqui, ele ia dar conflito com essa, né? Aí o que eu Aham. faço, né? Aí isso aí eu não sei dizer se está certo, se é uma boa, né? O que eu faço? Eu dou o mesmo nome, porém aqui no final eu coloco um dispatch, para dizer que já é o dispatch, sabe? Que aqui a gente não está fazendo já o dispatch nele. Aham, faz Aí eu sentido. coloco só esse detalhe aqui no final para diferenciar e para eu saber que já é com dispatch ela. O que que tu Só. acha? Pode ser. Tá Beleza. bem Então, melhor pra ler. Ele tá xaropando alguma coisa aí no final, né? ah, No final dessa linha. isso. É porque. Isso, agora É, sim. beleza. Aí no const, lá da linha 19, você vai colocar o update user data dispatch. E aí na próxima linha, você vai colocar o update user data dispatch. E dentro do parâmetro, você vai colocar o e-mail e o password. Uhum. E olha que detalhe, né? A gente tá vendo as duas, porém, como a gente tá dentro do componente, né? A gente quer chamar dispatch, né? A gente sabe que a que tem dispatch é a que tá com dispatch no final, né? Então, e-mail, password, certo? Isso, certo. Beleza. Só que aí você tem que chamar lá no botão, né? This Exato. handle click. Um clique. Opa, aqui. Tu diz, né? É, Tinha. E aí, eu pessoal, tudo certo até agora? Se acho alguém que tiver sim. alguma dúvida, desculpa. Então, bora testar lá, né? Ver se está funcionando, né? Só que aí tem um detalhe, né? Como é que a gente vai ver se está funcionando ou não? Aí tem que abrir o Redux DevTools, né? Exatamente. Porém, tem mais um detalhe. Eu vou abrir aqui e a gente vai ver que ele não está mostrando nada, né? Por que não está mostrando nada? Ele não está nem achando aqui o Redux, né? A Store. Por quê? Tem mais um passo na configuração que a gente tem que fazer para a extensão do VS Code funcionar. Ah, o window.cypress? Não. Não, Ah, Cypress o é só Compose with DevTools. exatamente, é isso daí. Então, lá no É, Store, a gente tem que configurar esse plug, né? Essa extensão. esse Compose. Agora a pergunta é, de onde é que a gente importa ele? Compose, aqui, Compose with DevTools. Não, pera, acho Vai que ser esse aqui. isso. Deixa eu ver. Não, é Isso. barra extension, né? Isso, extension. Agora sim tá Isso. certo. Aí você vai colocar o root reduce, Uhum. vírgula, o Compose with DevTools. E E abre as chaves. E abre tá, os parênteses. Isso. exatamente. Boa. Ah, Em agora tese agora, vai. né? Vai, ó, aqui ele já Talvez. reconheceu, tá vendo? Aqui, ó, vê que já pegou o nome, sabe? Aham. Então, aqui, ó, a gente tem nosso estado inicial, né, vazio, e temos os dados aqui, né, user, que ele separou, né, como a gente utilizou Combine Redux, né, Reducer, né, ele cria como se fosse um grupo, né, o Reducer de user vai ficar dentro desse chave de user, né, Uhum. certo? E agora? Agora você dá o login, né? Você dá um entrar Beleza. aí. Agora eu vou confiar. Não, vou até botar em meio de vídeo. Cliquei em entrar e nada aconteceu, aparentemente, né? Bora Aí ver você se dá o deu algum console. erro. Opa, deu algum erro. Ó, dispatch. É, it's not a Linha, function. linha 39, né? Então aqui a gente sempre olha qual o arquivo e qual a linha, né? Então no arquivo de login, linha 39. Bora ver se tem algo lá, né? Então na Beleza. linha 39 aqui, ó. Ele diz que dispatch não foi encontrado. Ué, dispatch. Ah, tá. O detalhe aqui, né? É no, é no connect.
Porque o connect, ele aceita duas props, né? É meio difícil de ver aqui, né? Mas a primeira, ele sempre espera que seja nessa ordem, né? Que a primeira seja o map state to props e a segunda Ah, seja o sim. dispatch, né? E Então a aqui a primeira gente... tem que ser nula. Isso, exato. A gente tem É, que passar null verdade. porque o dispatch, né, é sempre a segunda. E aqui a gente passou como primeiro, por isso que deu esse erro. Certo. Então, bora tentar aqui novamente, deixando para aqui os erros. Clicar aqui. Opa, não deu erro, já é um bom sinal, né? Então agora, aqui ó, ele já chamou nossa action, só que aparentemente ele não atualizou o estado, né? O estado continua o mesmo. Ah, não, atualizou sim. Isso aqui, ó. Então já temos nossos dados aqui no estado. É isso, Massa. funcionou. Qual o próximo passo agora? Só um detalhe, só para finalizar a parte da aplicação. É, não sei. Para mim era isso. Não, o que que Né? você quer? É isso, né? Só que a gente não tem duas páginas, né? E após o login a gente não quer redirecionar o cara para... Ah, sim, redirecionar. É. Aí você pode, no handle click, você pode ir na linha 21, você dá um enter aí. Aí você já pode desconstruir ali na linha 19 o history. History. certo? Aí na linha 22 você dá o history.push. Aí entre isso. Aí No link, né? aspas, barra dashboard. Boa. Esse deu. Isso. Bora testar lá, ver se foi, né? Então, clicar aqui, aí dashboard certinho. Isso aí. Já estamos com a aplicação pronta, né? Agora a ideia é testar. E aí? Bora lá? Ah, cara, eu não manjo muito de teste não, Ó, mas a gente pode, ué. Se ninguém quiser nada, né? ninguém quiser fazer, eu tô aí. Alguém Aí pra topa aí apanhar. de fazer os testes? Eu acho que não, né? Então, bora continuar a gente aqui mesmo. Tamo junto. Você Ó, já criou a eu, pasta, né? eu tenho um arquivo aqui já, né? Que eu deixei só as funções, né? E aqui eu já criei aquele render lá que renderiza com Redux e com Redux e o provider. Não, pera, o Redux e as rotas, isso. Consegui não sair agora. Deixa eu Não, só importar de aqui, boa. né? E importar o root Redux, né? Porque quando eu criei não estava Não pronto ainda, tinha. né? Só que aqui não quer fazer o alt import. Então, import root Redux from, volta uma pasta, né? Volta mais uma. Aí dentro da pasta do Redux, Reduces e no index, né? Então, só assim já funciona, né? Isso. Isso. Então, aqui, É, todo, acho que assim. todo mundo sabe como funciona esse render with router and Redux? Pô, Se cara, alguém se não puder dar souber, uma explicada aí, eu aceito. certo, bora Também lá. tem explicação disso aí também. Bora lá. É, quando a gente está criando nossa aplicação, né, aqui no Index, né, a gente passa dois providers. Provider, geralmente, eles ficam no Index e por mais que esse browser router aqui ele não tenha o nome de provider, ele é um provider, porque ele está provendo as rotas para nossa aplicação, né? Então, se a gente for colocar uma rota no app, por exemplo, e não botar o browser provider, ele vai dar um erro lá. Eu vou até simular, eu vou causar esse erro aqui, né, para a gente ver, que ele vai dizer que não tem o provider de rotas, né? Então, deixa eu ver aqui se opa, aqui no erro, né? Então, aqui, ó, né? Outside route, né? Então, ele diz que o switch tem que sempre estar dentro de um router. Então, a gente supõe que esse router é um provider, que ele provê algo, né? Algo que o switch precisa, né? Então, como os providers, eles estão aqui no index, né? E no teste a gente não importa esse index, a gente importa o app, a gente tem que passar esses providers de alguma forma para ele no teste.
Aí a gente cria uma função que faz isso, né? Então aqui, ó, nada mais é que uma função normal que faz o render, né? O render padrão do test library. E aqui, ao invés de só passar o nosso componente, por exemplo, o app, a gente adiciona mais alguns componentes e coloca o nosso componente dentro dele, né? Então aqui a gente coloca um router, que é o que ele pede lá, né? E aqui a gente coloca o history também e coloca o provider do Redux. E aí sim a gente passa o nosso componente. Isso aqui a gente chama de o wrapper, né? Que é um embrulho. A gente está embrulhando nosso componente em algo, né? E aí sim renderizando. A gente faz isso numa função para não ter que ficar repetindo esse código, porque ele é muito repetitivo e seria chato ficar colocando isso em cada teste, né? Porque cada teste vai ter que fazer um novo render, cada render vai precisar ah, desses providers. Então, o que está fazendo aqui é isso, né? E essa função, ela recebe o componente, que é o que a gente passa lá, só o nosso componente que a gente quer testar, por exemplo, o app, e ele passa aqui dentro, né, no embrulho, né? E retorna um objeto. E esse objeto nada mais é do que as propriedades do render, o objeto que o render retorna, né, fazendo um spread. Então ele pega tudo que tem dentro do render e joga dentro desse nosso objeto. E a gente adiciona mais duas propriedades aqui, né, que é o history, que é o que a gente cria aqui. Então a gente está criando um in-memory history, né? Porque quando a gente passa esse browser router, ele cria um browser history. Ali, como a gente quer fazer um teste rápido, a gente cria um memory history. Ele é igual ao browser history, porém ele é só em memória, né? Memory history. Então, a gente cria ele e a gente retorna, que é para a gente ter acesso a esse history, né? Para a gente verificar em que rota tá, para fazer push, para dar rotas, né? Aqui embaixo a gente também retorna o store. Por que a gente retorna o store? Porque aqui a gente cria um novo store para cada teste, para um teste não influenciar no outro. Porque se a gente usa o mesmo store em todos os testes, quando eu testar, por exemplo, de e-mail inválido em um e e-mail válido em outro, os dois vão se colidir, porque é o mesmo store. Então, por isso que a gente também retorna ele, depois de criar, né? E aqui eu estou criando, né? Aqui eu recebo ele por parâmetro, mas por padrão eu crio um novo. Então, se ele receber, ele usa o que recebeu, se não, ele cria um novo. A mesma ideia aqui para o history, né? Ele cria um novo se não receber, e aqui eu estou passando mais uma propriedade, que é o location, né? Que eu também recebo aqui, né? Então, por padrão, ele é só o barra, né, para iniciar na rota barra, e eu passo ele aqui dentro do initial entries, né, que é para a gente decidir qual o location inicial, né? Então, se eu passo lá barra dashboard, ele já vai iniciar aqui com o initial entries, né, na barra dashboard, para a gente não ter que ficar fazendo history.push em cada teste também, de forma mais simples de renderizar outras rotas. Eu não sei se está dando para entender, pessoal. Qualquer coisa vocês me interrompem, viu? Beleza, né? Deu para entender, Kevin? Certinho? É Kevin, né? Deu, cara. É, qualquer nome que você chamar tá bom. Eu entendi. Deixa eu tirar só uma dúvida. Esse Ah, location como initial entries, né? isso. Ele vem no segundo parâmetro ali do React Router Redux, não é? Ou não? Ah, É porque eu vi che- alguma coisa falando sobre segundo parâmetro do React Render with Router no Redux. Isso, lá no projeto que a gente está fazendo agora, né? Ele recebe como terceiro parâmetro, né? Mas aqui eu fiz assim, ó. A minha função, ela recebe dois parâmetros. O primeiro é o component e o segundo é esse objeto aqui, ó. Todo esse objeto, sabe? Só Ah, que aí então seria assim mesmo. eu faço uma desestruturação, né? Então, por exemplo, se lá eu passo um location, ele vai pegar esse location já dessa desestruturação que eu estou fazendo aqui, né? Entendeu? Ele automaticamente já pega dos parâmetros, esse location. Ah, É tipo assim, ó, no render aqui, né? Então, se eu chamar o render, o primeiro parâmetro lá é o componente, né? Então, eu passo o app, isso. e o segundo é um objeto, né? Então, aqui eu passo um objeto. Aí eu digo, o que é que eu quero configurar agora? Então, bora dizer que eu quero que ele inicie já no barra dashboard. Aí eu vou e passo location, que por padrão lá é o barra, né?
mas eu Isso. quero que ele comece no barra dashboard. Então aqui eu passo barra dashboard. Aí o que ele vai fazer Ah, lá? isso. Ele vai pegar o location que eu estou passando lá, pegou aqui, Certo. e ele passa para o initial entries já aqui embaixo, Aham, sacou? Então, essa é uma forma de você deixar um pouquinho mais genérico, sabe? aham, E eu entendi. coloquei dessa forma location, né, para ficar mais fácil de digitar, né? Porque eu não sei se vocês lembram, mas no outro projeto da Tribe, né, a gente tem que passar o initial entries direto e passar como array. Aí aqui dentro a gente passava qual era a rota que a gente queria, lembra? Isso. Aham, Então, eu fiz dessa forma, porque aí a gente só passa um location, fica até mais alto descritivo, né? Que aqui a gente sabe que está se referindo ao local, o local, né? Que a gente quer. E uma string só, não ser um array, sabe? E aham. lá, aí aqui sim eu coloco o initial entries, né? Que ele precisa que seja com esse nome. E ele precisa também que seja um array, né? Então, eu coloco o array e aqui eu coloco um location, sabe? O Uhum. conceito é o mesmo que a gente viu lá. Porém, aqui eu só apliquei de uma forma um pouquinho diferente. Não, boto fé. Beleza? Tranquilo. Bora lá, né? Vou até deixar isso aqui, né, para seguir dica, né? E aqui a gente vai criar nossos testes, né? E a Isso. dica que eu dou na hora de criar teste é você não se preocupar em olhar o código. Você não precisa nem olhar aqui, você vem pela página, né? Então, bora lá para a página de login criar teste para ela, né? Então, Aham. tô aqui na página de login. O que é que a gente vê que a gente pode testar aqui já? Que tem um título Exato, e tem dois inputs, você pode colocar o valor e o botão. Você pode exato. testar se. É. Exatamente. E aqui a gente sempre vem como se fosse usuário, né? Então, deu inspecionar, eu vejo que é um H2. Então, eu vou lá, Aham. vou criar aqui, né? Então, vou criar um grupo, né? Um describe, uma suíte, para Isso. ficar um pouquinho mais organizado, né? E dizer que esse aqui é referente só ao app, né? Aqui você pode escrever uma descrição, né? Eu coloco assim, eu não sei se é uma boa prática ou não, esse daí eu não sei dizer, mas eu geralmente coloco o componente que eu estou testando no momento, sabe? Aham. E aí sim, dentro eu coloco a descrição, né? Em cada teste. Certo. Então, se quiser dizer aí como é que a gente faz agora. É, você pode abrir o escopo do teste aí. É, Você abre o escopo do teste dentro do Scribe, né? isso. É. Dentro do Você usa Describe, o então. teste ou você usa o it? Fazer qual dos dois? Eu gosto de usar o it, mas aí você me diz. Os dois Ah, funcionam da então, mesma forma. então pode ser o it também, que Beleza? muda duas letras, né? Bora lá. It. Aí você coloca, testa se a palavra login aparece, ou testa O se que que a gente vai testar aqui agora? o login, o H2, Isso, o se tem um header, H2, né? Então, o que ele é? é um título. Exato. Então, bora lá. Testa se. O título aparece, né? Pode ser. Se tem um título, se o título É, aparece. uhum. Se tem um título, Se tem um. Perfeito. beleza. Aqui eu já passei a função, né? Como segundo. Aí no caso você vai colocar o render, né? Render Isso. entre, É, entre isso, o app aí dentro. só fazer um comentário aqui, né? Que aqui eu importei e eu coloquei o nome como render, né? Pra gente não achar que esse render vem do test library, né? Porque lá, né, a gente viu que eles mandam a gente importar com esse nome grandão, né? Mas como é uma exportação default, a gente pode renomear. Aí eu renomei para render, para ele ficar menor, sabe? Mas é o render with route and redux. Só para ficar menor aqui na hora de escrever. Entendi. Beleza, né? Beleza. Beleza. Aí você pode pegar document, né? Document screen.getByRole. Get by. Isso. Aí você vai colocar o header, Heading heading, isso. Aí level é um objeto, né? é um objeto, aí level dois pontos é 2, name,
Aí você coloca entre regex login. Aí o I, né, para ignorar, se é Isso. maiúsculo ou minúsculo. Aham. Aí você armazena numa variável. Const Vamos lá. cara, pode ser título, ou Exato. login, Para ou colocar assim, title, né? Olha, o Vitor falou login login title. title é bom. É, verdade. Ou senão também pode ser page title, sabe? Tudo é É, válido. tem que ser descritivo, mas não, tipo, não pegar o documento todo, né? Aham. Aí expect login title to be in the document. Aí, beleza. Bora ver se ele já passou nesse teste, né? Acho A que é gente só tá isso, chegando né? aqui, ó. E ele aparentemente deu um erro. Can't read props of... Ah, tá. Isso, eu esqueci um detalhe aqui, ó. Esqueci de dizer que, por padrão, né, se eu não passo nada lá, ele vai ser um objeto vazio. Aqui. Agora sim. Isso aqui é só para dizer que se eu não passar o segundo parâmetro lá de objeto, né, ele vai ser um objeto vazio, sabe? Porque ele Aham. estava dando um erro que ele não conseguia pegar o location de objeto undefined, porque eu não passei, né? Então, você tem que colocar o Aí, parâmetro aqui. aí, no caso, você colocaria. Aí seria o segundo parâmetro que você estava falando, né? É isso. Aí aqui o segundo parâmetro eu digo que, por padrão, ele vai ser um objeto vazio, né? Se eu não passar nada, Aham. sabe? Porque Ele aí vai na pegar o hora quando ele default. vai tentar desestruturar aqui, se fosse undefined, né, que por padrão, se eu não boto um default aqui, ele é undefined, né? Então, se for undefined, ele não consegue fazer essa desestruturação aqui, né? Então, eu digo que é um objeto vazio. Boas. Isso certinho. Bora. Então, aí, ó, nosso teste está passando. Aí, Perfeito. pronto. Aí. É. É, Agora outro teste dos inputs. exato, exato. Eu vou dar uma dica para vocês que me ensinaram essa semana, viu? Vocês vão curtir. Aqui a gente digita screen, pode ser em qualquer teste, eu acho que pode ser até fora. Vou testar aqui fora para ver se funciona. É log test playground URL. A gente chama. Tem que ser dentro, eu acho. É, não sei. Aqui tá dando erro. Ah, ué, aqui tá dando erro. Ela funcionou, né? Aqui tá dando erro na tela, mas ela tá funcionando certinho. Ela dá uma URL aqui pra gente, tá vendo? Então, quando a gente coloca essa função, ela dá um console log numa URL gigante aqui. A gente pode abrir. Se eu conseguisse ver o botão de abrir aqui. Tão grande que não aparece, viu? Então, quando a gente abre essa URL, ó, ela abre um playground aqui, onde a gente consegue ver toda a nossa aplicação, tá vendo? Então, essa aqui é a mesma aplicação. Porém, quando eu passo o mouse em cima dos elementos, ó, fica de olho aqui embaixo, tá vendo? Ele me mostra já como eu pegar esse elemento, como eu buscar ele, de forma acessível, né? Você passa aqui no Aham. login, vê que ficou igualzinho que a gente escreveu lá. Só que aqui não tem um level, né? Mas poderia Aham. ter, né? Aí aqui Sim. pro input, ele já fala também, né? Então a gente usa screen.get by boolean textbox, né? Só que aqui Aham. a gente pode ser mais específico, né? Ele dá outro aqui. Esse aqui ele não foi tão específico, né? Porque a gente não colocou um label, né? Então é interessante a gente colocar um label também para ele ser mais específico. Eu vou lá colocar um label só para a gente ver a diferença, né? Com o label, para ele conseguir diferenciar entre o input, né? Porque sem label os dois são iguais, não é não? É, O que muda é só o verdade. name, né? Só que a gente não consegue buscar por esse name, né? Então, deixa eu ver, né? Eu vou colocar aqui e-mail, né? E-mail e a mesma coisa aqui embaixo pro de senha. Então, password, aqui senha e colocar os IDs aqui. Então, ID, ó, password. Tô fazendo isso aqui só um pouquinho mais rápido, porque isso aqui é só detalhe, sabe? Não, tá de boa. Então, aqui eu só coloquei um label para cada um deles. E agora, quando a gente for aqui, ó, deixa eu ver se ele... Não, ele não atualizou, né? A gente tem que abrir outra URL aqui. Vou abrir aqui.
Um URL gigante ele abre. Então, aqui, ó, agora ele mostra, tá vendo? Um query select mais específico, né? Então a gente consegue buscar agora pela label também, tá vendo? Então Aham. aqui, ó, quando eu passo o mouse, ele sabe que eu estou buscando o password, só que aqui ele tá com... Acho que eu esqueci de colocar alguma coisa lá, mas... não, tá certo. Ué. Deveria estar funcionando. Tá funcionando, né? Só que ele não tá mostrando aqui certinho, né? Mas... Aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Tá vendo aqui? Aqui eu consigo buscar por senha, tanto por os dois, né? Pelo e-mail aqui. Opa, agora não. Aí, não. Tá, é meio bugado isso aqui, né? Mas ele ajuda na hora da a gente ver qual query select usar, né? Aham. Só uma dica maneira que eu vi por aí. Quer dizer, que me ensinaram. Maneiro pra caramba. Vou comentar aqui. É isso aí, bora pro próximo teste, né? Bora. Fala, deixa eu voltar lá no site, né? Ah, tá, qual é o próximo teste agora? É, ó, o Vitor deu a sugestão de primeiro verificar se os dois inputs, pegar os dois inputs e ver se eles têm tamanho 2. Eu acho que foi isso, não foi, Vitor? Uhum. Buscar Ai, todos os inputs, né? Isso. Se utilizar o get by all, ele vai trazer um array, aí você verifica se o array tem tamanho 2. Certo, aham. bora lá. Como é que a gente faz aqui essa? Vai fazer um teste só pra isso? A gente pode separar, né, por teste. Por exemplo, aqui, né, a gente colocou que ele testa se tem um título, né? Não faz sentido a Aham. gente testar se tem input também, né? A gente vai pela Não, descrição do beleza. teste, sabe? Testa se tem dois inputs. Deixa uma ideia, né? Aqui eu Isso. vou... Pronto. E agora? Aí const inputs login, pode ser? Inputs login. Ou login inputs. Isso. Perfeito. Aí screen, aí get all by role. Beleza. Aí vai ser text box, né? Isso. Tranquilo. Aí expect login inputs. Qual match que ele usou? To be. Qual match? To be. Quando a To gente have. passou... Tem que ser login inputs.length dentro dos parênteses. Aí vê se é 2 com to be. É isso aí, ponto length. Aqui dois, né? Pô, Assim. eu acho que tem um match, to have length, não tem não? Exatamente. Tem esse match aí. Aí aqui, ó, a gente pode passar só o array mesmo. Colocar o match to have length. É exatamente esse aqui. Opa. To have length, né? Que é para ter o tamanho, Isso. né? Funciona da mesma Aham, forma. beleza. Perfeito, né? Bora ver se está passando. Opa, não está passando. Ele retornou um só Putz. input, pelo visto de peças. Ué, espera, só um E ele só achou segundo. um input. Input peço. Eu coloquei o mesmo ID. Por isso que não estava funcionando lá, pessoal. Aí, ó. Não, pera, bora ver se o teste vai. Não, o teste ainda não foi. Ele só achou um input, né? Por que ele só achou um input? Boa pergunta. A gente fez o render, a gente buscou get all by rule, né? Text box. Isso. Só que, deixa eu testar uma coisa aqui. Tem que testar aqui porque ele deveria estar funcionando, sabe? Deveria estar funcionando. Get all by rule, text box. Não faz sentido ele não estar funcionando, porque ele deveria estar funcionando, né? O que a gente pode fazer aqui para tentar entender por que não está funcionando, né? É dar o screen
screen.debug. O que esse screen.debug faz? Ele mostra aqui na tela qual é o HTML que renderizou, né? Então aqui, ó, ele mostra todo o HTML. E aqui a gente vê que tem sim os dois inputs, né? Então tem um e tem dois. Os dois têm ideias diferentes e deveria estar funcionando, né? Se alguém tiver alguma sugestão do porquê ele não funcionou, que Será se você não usar a ideia do Vitor de ponto length e to be two, será bora que Mas eu testar, né? acho que dá na mesma coisa. é, Miguel, eu tenho um pequeno chute do que pode ser, porque no password o type dele tá como password, não text. Bora testar. Vamos ver se passo lá. Mas passou. É exatamente isso no caso, então, né? não, mas aí Então, quebraria o site, né? Mas aí quebraria o site. exato, a gente vai ter que refazer o teste de forma que ele consiga encontrar aquele, aquele com tipo senha, né? Deixa eu colocar aqui o lente, né? Só para a gente ter certeza que era isso mesmo. Exatamente, é isso mesmo. Então, bora refazer esse teste, né? Ao invés de buscar os dois, a gente pode buscar um por um. Pode ser. Vamos lá. Então, bora refazer aqui, né? Deixa eu comentar isso. Eu vou deixar comentado só para... Beleza. Miguel, eu não sei se está certo, mas nesse const login puts screen get all by role, sem colocar input no lugar do text box, não vai achar, não? Boa pergunta. Eu não... Ah, não, ele não tem input, não. É porque ele tem alguns rules, né? Então, tem que ser pelas que já aparece aqui, né? Então, digito text, só tem text box, né? Mas deveria estar funcionando, né? Já que aqui, ó, quando eu clico no de tipo senha, né? Ele tem a opção de buscar pelo by rule. Ah, no caso, não tem não. Ele busca pelo... ele busca sim Ele pelo... busca pelo rule, e ele só faz a especificação da label. Mas é pelo array rule. O que ok. era para estar funcionando, porque se fosse por isso, não era para o e-mail funcionar, porque o tipo dele é e-mail. Bora botar tipo e-mail lá e ver no que dá, né? Ah, o tipo dele é text. Deixa eu colocar aqui password. Aí, imprevistos acontecendo. Vai lá ver o que acontece, né? Se ele não encontra o de e-mail também, né? É. Aí, o de e-mail ele encontrou. Por algum motivo ele não consegue encontrar o de senha, né? Então, Que estranho. eu vou ter que pesquisar isso depois, mas no momento a gente vai ter que fazer um por um, né? Buscar um por um e depois É. utilizar eles em tela, né? Então, como é que ficaria aqui buscando um por um? Const e-mail login ou const input e-mail login. Aqui no caso não Pode precisa ser só do... e-mail, né? Pode ser só e-mail ou input e-mail. No caso, os dois daria certo, né? Se a gente colocar input, a gente deixa mais explícito que estamos se referindo a um elemento, sabe? Aham. Beleza. Screen get by role. E aí você vai ter que chamar o text box. E aí você vai ter que abrir o objeto e usar o name com regex. E-mail, né? E-mail? Ah, deixa eu botar aqui. Isso, e-mail, né? Esse aqui, no caso. Beleza. Aí, aqui embaixo,
como é que ficaria a assertion dele? Expect e-mail input ponto to be in the document. Bora ver se passou, né? Pouquinho em pouquinho. Passou. Agora faz o mesmo para a senha, né? Se você quiser, pode copiar a linha 21, né? Exato. Aí põe password input. E aqui a gente troca para senha, né? Que é o label que está aqui, né? No caso, ele busca o name por esse label, né? E na linha 25 você dá o enter e password input. Isso. Então, salvou e executou. E ele não achou. Por que ele não achou? Bora ver. Então, nós temos senha, ID. Esses dois estão escritos. E se você colocar o password lá, em vez de senha? Como assim Será você que diz aqui? daria? É porque o input ele tem um name, né? Tem isso. Esse name aqui que você diz, né? Isso. Uhum. No caso... E no caso aí você está tentando pegar pelo nome da label, né? Aí Isso. acho que não vai dar certo pela role text box. Mas aqui, quando a gente coloca o name aqui no text box, né? O name dele é a label. Então, se ele tem uma label Tá. associada a ele, vai ser o da label, sabe? Então, aqui, eu botei o Aham. password, ele também não conseguiu encontrar, né? Deixa eu só ver aqui, viu? Password. Ele também não conseguiu, ele não conseguiu encontrar o password, né? Então, tá de mal com a gente. Acho que é essa, né? Então aqui ele deveria funcionar, né? Que eu copiei de lá e botei para cá. Isso Textbox. só acontece no ao vivo. Exatamente. Login. Deixa eu só ver uma coisa. Text name. Gente do céu. Aqui, ó. Input, ele só tá achando um de e-mail. Por algum motivo, ele não tá entendendo que o input de password aqui, né? Com type password, ele não está entendendo como se fosse válido. Sabe o que eu acho que é? Eu vou parar aqui e rodar de novo os testes, né? Só para Ô, Miguel, Oi. tenta só fazer um teste pelo ID. Boa. A gente não tentou pelo ID. Bora. No caso, pelo ID, eu acho que tem que botar data teste ID, Data né? teste ID. Porque por ID mesmo a gente não consegue buscar, né? Não, creio que não. Deixa eu copiar aqui. Data teste ID. Aqui eu vou colocar teste. Só para deixar claro, né? Então aqui eu vou comentar esse. Que é a password input. Teste ID. E aqui colocar o teste ID. Já lá, né? aconteceu também, Miguel, desse text box aí, desse área aí, não funcionar comigo. E funcionou tipo com um input. Ué, mas aqui input ele não fala aqui, né, que tem. Geralmente o do input é o text box mesmo, né? Mas, sei lá, Exatamente. vai entender. Porque o area rule, se eu não me engano, ele independe assim do type. Não era pra estar aqui. Isso aqui é um detalhe. É que nem no botão. O area rule do botão é button. Aí não tem bronca se o botão é do tipo submit, se é, né, por assim vai. Então aqui, ó, pelo teste ID funcionou, né? Depois eu vou ter que pesquisar, né, para entender por que ele não funcionou da outra forma, né? Ver se é só por causa desse type aqui mesmo. E o type, ele está certo. Não está errado. Vou ter que pesquisar depois e eu tento passar para o pessoal que foi que rolou. Mas por enquanto, bora fazer dessa forma mesmo, buscando pelo data test ID, fazer essa asserção. Então, acho que é isso, né? Esse teste aqui já foi finalizado, né? Que a gente testou se os dois estão em tela. O próximo teste que a gente poderia fazer aqui, né? Eu acho que se quiser continuar, a gente continua, senão eu vou fazendo aqui, você que sabe.
Kevin. Não, eu tô. Testar, aqui só tem mais 2 detalhes, né, que a gente precisa testar, né? Primeiro, se tem um botão, e depois a gente vai testar as interações do usuário, né? Então, a gente vai testar, se a digitar aqui, vai ter que testar digitando mesmo, então a gente vai digitar na senha e clicar no botão, e testar se ele atualiza no Store, beleza? Quer fazer essa? Não, essa eu não sei não. Então, se alguém quiser fazer, é só levanta a mão que a gente faz aqui. Pá, deixa eu abrir o chat aqui, só para o pessoal está comentando. Beleza, então vou fazer aqui, né? Já que pessoal. Eu não vou testar se o botão está em tela, né? Porque é o mesmo teste, né? Eu vou direto para o teste do Redux, né? Então aqui, ó, bora testar. Testa se ao clicar em. Qual é o nome do botão lá? Entrar. Se ao clicar em entrar, ele atualiza o estado do Redux. Então, ao digitar, né, lá e clicar em entrar, ele tem que atualizar o estado do Redux. Primeiro passo é a gente buscar os inputs, né? Então, const email input igual aí screen.get. Isso aqui eu posso até copiar do teste anterior, só para agilizar. Então, vou copiar aqui os mesmos. Então, aqui eu já tenho o de senha e o de input, e eu tenho que buscar também o do botão, né? Então, qual seria do botão? Submit button, por exemplo, ou se não, login button. Acho que é isso. E aqui a gente busca screen.getByRule, né? Que só tem um botão, né? Então acho que não vai dar erro, né? Espero que não dê erro, né? Com o botão. E aqui a gente pode passar um name também, né? O name do botão é o conteúdo que está dentro dele, né? Então, entrar. Eita. Nossa, o zoom é todo bugado. Eu volto para o VS Code, ele volta focado no zoom. Então aqui, ó, o name, passo regex, o texto lá do botão, né, entrar. Em tese, isso aqui vai me retornar o botão. E aqui a gente vai fazer as interações do usuário, né? Só que eu esqueci de renderizar o meu app. Então, render, app, mesmo esquema. Até aqui tudo bem, né? Aí aqui chega a parte legal, né? Que a gente vai ter que digitar, fazer o mesmo fluxo que o usuário faz, né? Então, quando o usuário chega na nossa aplicação, ele faz o quê? Ele digita o e-mail, então ele vem aqui, digita o e-mail, e depois vem e digita a senha. Beleza, Flay? Obrigadão por aparecer. Boa tarde. Então, ele digita lá o e-mail, digita a senha, aí clica em entrar. A gente vai ter que simular isso por aqui também, né? Então, primeiro passo. Para simular, né, a interação do usuário, a gente usa o user event. O user event, isso, exatamente, Larissa. Aí, para digitar, né, é o type. Aqui, type, e a gente passa qual elemento a gente vai digitar. Aqui eu vou passar o de e-mail, para dizer que ele digita para mandar ele digitar no de e-mail, né? E como segundo parâmetro, eu digo o que ele vai digitar lá. Então, bora digitar miguel@example.com, e-mail certinho, né? Beleza? Então, ele vai lá e vai digitar isso. Só que a gente tem que digitar no input de senha também. Então, mesmo esquema. User event .type. A tradução de type também é digitar. Então, se achar estranho, né, por ser type, a gente vê type se referindo a tipo de alguma coisa, né? Mas uma segunda tradução de type é digitação, sabe? Então, aqui type, né, para digitar, a gente passa o de password e a gente passa uma senha aqui, né? Uma senha super segura, que é uma das senhas mais utilizadas aí pelo mundo, né? Não recomendo. Isso, aí digitou a senha, né? E qual o próximo passo depois opa, botar aqui. Depois de digitar e-mail e senha. Se quiser chutar aí no chat, qual o próximo passo? Cheguei aqui, digitei no e-mail, digitei a senha. Próximo passo. Exatamente, Arthur.
o user event.click, né, para clicar no botão agora. Então aqui a gente vem user event.click, clique, e a gente diz em qual elemento ele vai clicar, né? No caso, no login Ubuntu. Beleza? Ele já fez todo o fluxo. Agora, a gente vai ter que testar para a gente ver se isso que ele digitou aqui foi parar no Store. Como é que vocês acham que a gente faz isso? A gente tem que testar aqui, ó. Se depois de fazer isso aqui, ó, quando a gente vem aqui no Store do Redux, né? Ele tá com os dados que a gente digitou lá. Ô, Miguel, Oi? aí nesse caso não seria outro teste, né? Saber se o path name ele é, no caso, dashboard. Pode ser. Você pode separar ou pode fazer aqui também, né? Mas aí é porque a gente vai pela descrição aqui, né? Agora imagina, Certo. testa se ao clicar em entrar, e aqui eu não coloquei digitar, né? Eu deveria colocar, né? Se ao digitar um e-mail e senha válidos e clicar em entrar, ele atualiza o estado. E altera o path name. Ia ficar grande, né? A descrição, né? Então é legal a gente quebrar em outro teste, sabe? Tá certo. O que a gente faz aqui dentro é sempre pela descrição, né? Então, é exatamente isso que o Giovanni, que o Vitor falou ali, né? A gente tem que pegar o store primeiro. Então, const, desestrutura o store daqui de dentro, né? Que o nosso render, ele retorna. E aqui a gente tem que se atentar para pegar sempre o store que retorna do render. Porque se eu venho aqui e pego o store da minha aplicação, né? O store que está dentro aqui da pasta de Redux, eles são store diferente do que está sendo usado no teste e diferente do que eu vou testar. E nunca vai bater. Já aconteceu de eu estar testando o da aplicação e o do teste ser diferente, sabe? E não bateu o teste. Eu quebrando a cabeça até eu notar isso. Então aqui a gente sempre tem que pegar o store que retorna do nosso render. E fazer ali como o Giovanni falou, né? A gente vai fazer um expect, fazer uma asserção, né? Então, aqui a gente dá store.get state para pegar o estado atual. E aí a gente pode usar o toEqual, né? Já que ele é um objeto. Opa. toEqual. Para fazer, comparar, né? Dos objetos, né? Então, eu espero que o meu objeto, depois que eu clique lá, ele fique igual isso daqui, né? Então, bora só digitar lá. Vim aqui, né? Bora voltar. Botar aqui, eu vou digitar o mesmo que eu digitei lá no teste, só para a gente ver como é que ele fica, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou clicar em entrar. Fechar. Nunca. Tá vendo aí? Então, aqui, ó, ele fica dessa forma. Eu posso até copiar daqui, ó. Copiar esse objeto. E aqui eu estou em RAW, né? Porque geralmente a gente vê por aqui, ó. Tree, né? Aí eu venho em RAW, que fica mais fácil para eu copiar. Então, eu copiei aqui. Eu vou jogar ele aqui dentro do equal, né? Porque ao digitar esse meio senha, eu espero que o meu estado fique igual a esse. Então, o teste é basicamente esse. Aí, passou. Então, imagina agora que... E bora lá no login, né? Bora aqui fingir que a gente não está chamando mais o dispatch. A gente não chama mais o dispatch. Então, ele vai quebrar, né? Porque se a gente não chama o dispatch, ele não atualiza o store. Então, aqui, ó. Exatamente, quebrou. Porque aqui, ó, a gente vê que ele continua com o valor inicial. Não está com o valor que a gente esperava que ele tivesse. Então, para entender a lógica aqui por trás desse teste, pessoal. Ou Deus. Então, o conteúdo de hoje era basicamente esse, né? Basicamente, entre aspas, né? Porque não, não é básico, né? Mas o conteúdo é esse. Pode falar, Giovanni. Na verdade, eu tenho algumas perguntas. É o seguinte, eu não sei o que eu fiz de errado no teste da wallet lá, que ele estava quebrando no dispatch. Ele estava dizendo assim, ó, não estamos reconhecendo o dispatch no teste. Eu não estou reconhecendo o dispatch, ele não sabe o que é, entendeu? Eu queria saber o que eu fiz de errado, o que pode ser de errado. Peraí, como assim? Ele dizia... Eu fiz o teste igual esse que você fez, o get state aí. Daí ele pegava e quando ele chegava no dispatch lá, ele não estava reconhecendo o dispatch, dizendo assim, ó, esse dispatch aqui é indefinido, eu não sei o que é isso aqui. Tá, bora ver o que...
Ó, sobre ele ser indefinido, eu não consigo pensar em um motivo, né? Mas eu não sei se pode ser isso, mas o que acontece às vezes é que o pessoal vem aqui, ó, e importa o store aqui também, né? Então eu venho, importo o meu store, opa, eu importo o store lá da parte de Redux, né? Do store. E o pessoal vem aqui e ao invés de criar um map dispatch do props, vem aqui e chama store.dispatch, Não, não foi sabe? o caso, não. Aí, eu estou chamando dispatch desse store, só que esse store aqui não é o mesmo do teste, sabe? Aí nunca vai bater, sempre vai dar algo diferente. Na aplicação vai funcionar, mas no teste não, sabe? Uhum. No caso, na verdade, o que eu tô perguntando é o seguinte, que eu não usei esse map dispatch que você fez lá embaixo. Eu não sei se você fez aquele... não, eu acho que... eu entendi a lógica que você fez ali, mas eu não sei se você fez isso apenas por conveniência, qual foi a ideia. Não, eu acho que agora sim eu entendi o que... Não, pera. Esse map dispatch que você fez na linha Esse 49. daqui, né? Mas dá para fazer direto também. Sim, Você fez assim, aqui você pegou o dispatch, foi? Por exemplo, das props? Isso. Aí aqui Isso mesmo. embaixo você deixou só o connect, né? Exatamente. Tá, em tese, isso aqui deveria funcionar também. Deixa eu só copiar isso aqui pra lá. Foi exatamente isso. Por isso que eu falei, eu entendi a lógica, mas a diferença é que eu não fiz isso. De repente poderia ser isso, mas pelo jeito não é. Isso, foi exatamente assim que tá. Deveria funcionar. Mas por que não funcionou, né? Eu não sei, deixa eu... Aqui, ó, funciona. Eu tá acho vendo? que só vendo o código mesmo. Só vendo o código. Pode ser até alguma letra ou alguma vírgula que tá no lugar errado. Bem dessa. E o seguinte, você vai fazer algum teste com API? Era interessante, né? Mas eu tava pensando aqui, se eu fosse fazer, né, ia se prolongar muito, né? E eu não consegui planejar nenhuma API que desse para ficar mais rápido aqui, sabe? Mas a gente pode tentar, sim. Eu tô perguntando por causa disso, porque na Wallet também eu tô apanhando nessa questão aqui, tem aquele wait for, eu não sei usar ele ainda. Isso, eu ia falar sobre ele. Exatamente, eu vou falar assim, né? Vamos supor que essa nossa dispatch ali, né, ele demora um pouquinho para executar. Vamos supor que é uma chamada API, né, que é um Redux Duck, né? Então aqui ele nunca vai funcionar porque o estado aqui ele nunca é atualizado na mesma hora. Isso aqui ele executa linha após linha, né? Rapidão. E a gente não ir lá e demora alguns segundos, por exemplo, né? A gente tem que de alguma forma esperar um tempo para depois testar. E aí nesse caso a gente pode fazer assim, ó. A gente coloca nosso teste como um teste assíncrono e aqui no expect eu venho e uso o await e o wait for. Esse wait for, a gente importa ele do testing-line /react e a gente passa um callback, né, uma run function para ele. Aqui, ó, uma run function normal. Aí eu dou um enter e aqui dentro, aí sim eu coloco o meu expect. Só basta fazer isso. Esse wait for, ele vai ficar rodando esse expect até ele funcionar. Então, durante 3 segundos, se eu não me engano, o padrão é 3 segundos. Durante 3 segundos ele vai ficar rodando até ele passar. Se depois de 3 segundos ele não passar, aí sim ele dá erro. Beleza? E que você quiser colocar diferente de 3 segundos, como é que faz que eu esqueci? Então aqui, ó, wait for, aí primeiro parâmetro eu passei a callback, agora deixa eu só ver aqui qual é que eu me perdi. Acho que é esse aqui, ó. Isso. Aí aqui, ó, primeiro parâmetro é a callback, né? Então essa callback aqui, ó, primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, a gente passa um objeto, que é o objeto de configuração desse wait for, né? E aqui dentro, ó, se eu dou Ctrl espaço, ele já me mostra várias opções, né? E a última é timeout, que é o tempo que ele vai esperar. Aqui no timeout eu posso dizer, espera 5 segundos, que é 5.000 ms, né? Milissegundos. Então, dessa forma ele vai esperar até 5 segundos. Então quando for tratar com alguma coisa que tiver uma API, então eu coloco o seu wait for desse jeito aí, com essa cara aí, para conseguir esperar ela. Exatamente. Tem que lembrar sempre de fazer mock da API também. É interessante a gente fazer mock para deixar um pouquinho mais controlado, sabe? Entendi. Ok, é só isso mesmo. Valeu. É isso aí, pessoal. Foi mais simples, né? Que foi para praticar mesmo, né? Foi mais prática, né? Em revisão, sabe? Alguém tem algum comentário, tem alguma sugestão, quer pedir algum conteúdo para a próxima semana? Algum feedback? Também.
Eu vou pausar a gravação aqui, que eu acho que a gente terminou o conteúdo, né? Aí a gente só fica trocando a conversa.